Senhoras e senhores, é uma alegria, é um enorme prazer receber hoje no nosso almoço de negócios, aqui nos nossos estúdios, a Paola Mello, sócia da GTI Investimentos e autora do livro Fora do Óbvio. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, Paola, tudo bem? Tudo ótimo, obrigada. Feliz de participar aqui pessoalmente, né? Ver as carinhas é sempre bom. Obrigada pelo convite, ó, presente pra você aqui, ó. Muito obrigado. Pessoalmente aqui, Muito depois obrigado. eu vou mandar um pra você, Sandra. Que isso, muito obrigada. Muito obrigado, Paola. Eu ia ao lançamento do livro, fiquei aqui no TC preso, foi um dia que choveu pra caramba Foi também. um dilúvio, né? Falei, Paola, queria muito ir. Ela falou, não, fica tranquila, quando eu for aí eu te levo pessoalmente. Então, ó, recomendo promessa muito, hein? cumprida. Obrigado, viu, Paola? Fora do Óbvio. Tá aqui, vale muito a pena. Ô, Paola, a gente, claro que vai falar de mercado, mas para não deixar passar, conta um pouquinho do que é o livro, do que ele trata, por gentileza. Tem um subtítulo aqui, ó. Um método simples para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Opa, todo mundo quer. Exatamente. E olha, é um método simples, eu não disse um método fácil, né? Mas é basicamente um manual com muitas histórias da minha carreira, né? Então são quase 20 anos já nessa jornada, avaliando empresas, escolhendo as melhores teses de investimentos. E aí eu vou contando histórias, porque esses livros de investimentos em geral é papo chato, né? São muitas fórmulas matemáticas. E aí não, a ideia foram trazer realmente histórias de teses que deram certo e principalmente das que não deram certo, né? Porque dizem que ou você ganha ou você aprende. E essas teses mais dolorosas, elas ajudam a gente a reformular, né, o processo, a filosofia de investimentos. Então tem bastante aprendizado aí sobre o que fazer, o que não fazer e sobre o que faz teses de investimento vencedoras ao longo dos anos, né? Então a gente sabe que muito da literatura é importada dos Estados Unidos e aqui no Brasil a banda toca só um pouquinho diferente, né? Então tá aí esse relato de 20 anos. Espero que você goste da leitura, Vini. Eu tenho certeza que eu vou gostar. Eu não sabia, mas o livro tá autografado aqui, então agradeço bastante, viu, Paola? E o livro tem 11 capítulos. O capítulo 1, os erros que te impedem de enriquecer com ações. Capítulo 2, onde mora o perigo, os desalinhamentos. Capítulo 3, seja um investidor e não um torcedor. Capítulo 4, não compre ações, compre empresas e por aí vai. Então você tem que adquirir aqui, ó, o livro Fora do Óbvio da nossa convidada Paola Mello. Paola, vamos começar aqui a nossa conversa com uma pergunta difícil. Em quem você acredita, Elon Musk ou Donald Trump? Nossa, eu achei que ia passar ilesa dessa. Você estava acompanhando ali nos bastidores, não estava? A Paola veio para falar sobre varejo, mercado local. Difícil. Olha, eu acho que eu tenho uma tendência a acreditar mais no Elon Musk, porque eu tenho um viés, assim, pelos empresários, né? Você já viu aí no meu livro, assim, claro que o Trump é um empresário também, mas hoje ele está presidente dos Estados Unidos, a gente sabe que tem muitos interesses envolvidos, então eu tenho um leve viés pela opinião dos empresários que tem ali sua pele em risco, né? Como a gente diz em inglês, o tal skin in the game, então, mas enfim, não sei. Não sei. Paola, vamos falar do que você acompanha de perto, né? Pelos capítulos aqui do livro, fica evidenciado, e eu também comentei no início do programa, o olhar fundamentalista que você traz, né, para a Bolsa Brasileira, para as ações aqui do mercado local. Vou aproveitar toda a sua experiência para te perguntar, mais amplo do cenário macroeconômico, qual que é a sua expectativa em relação à taxa básica de juros, porque a gente sabe que a Selic tem um impacto direto no desempenho das companhias. Estava falando há pouco com o mestre Beida, o nosso Moisés Beida, trader, parceiro aqui da TC News, parceiro do TC, e ele trouxe para nós as opções do Copom que sinalizam uma elevação na próxima reunião da autarquia brasileira de mais 25 pontos base na Selic, o que colocaria a nossa taxa de juros num patamar de 15%. Especialmente para o setor de varejo, que é o foco da nossa conversa hoje, me parece que essa está longe de ser uma boa notícia. Exatamente. Não, caso aconteça, né? Eu tô na mesma ponta, acho que a gente vai ter um ajuste marginal e provavelmente o último de 0,25. Não é uma boa notícia, 15% de juros. Se a gente olhar ali um gráfico mais longo, de 20 anos ali da Selic, você vai ver que em geral ela chega nesses 15%, faz um platôzinho e depois ela volta a cair. Isso não é uma coincidência, né? Quando a gente pega esses 15% e põe mais um spread em cima deles, então vai pegar as maiores empresas brasileiras, mais uns 2 pontos percentuais, ou se estivermos falando de empresas menores, vai botar mais uns 5 pontos percentuais. Então
Eu falo, puxa, uma empresa captando a 20% ao ano, Nossa. é muito difícil você achar negócios que tenham uma taxa de retorno superior a 20%. Então, não é uma coincidência que a economia começa a desacelerar rapidamente quando ela chega nesses 15% de Selic. Então, eu imagino que a boa notícia aí seja que a gente está, de fato, no final deste ciclo. E como o mercado de ações tenta sempre antecipar, isso já explica um pouco dessa alta que a gente teve muito forte no setor de varejo aqui, né? Então, a gente tem ações como uma C&A, que já subiram 140%, uma Renner, uma Guararapes, né, que é a dona da Riachuelo, já subiram ali pelo menos 50%. Então, já tem embutido ali um certo otimismo, né, com essa queda, que também já tem alguma probabilidade ali dentro dos números da gente eventualmente ter uma troca de governo no ano que vem. Então, esse é meio o cenário base que nós estamos trabalhando hoje. Deixa eu aproveitar, Paola, porque você mencionou aqui 3 empresas que geralmente estão no radar ou estão no radar do nosso público. Você falou de C&A, você falou de Guararapes e você falou de lojas Renner também. Perfeito. Essas 3 empresas, com foco especialmente para a C&A, que é uma companhia, a gente está observando no Profit Pro da Nelogic o gráfico diário. Eu vou expandir esse gráfico, você vai perceber que C&A sobe de maneira consistente há muito tempo. Então aqui, ó, eu estou em janeiro de 2023. Olha o gráfico da C&A de janeiro de 2023 para agora, junho de 2025. Então a empresa está na casa dos R$ 17,74. É uma alta bastante consistente. Essa alta conversa com os fundamentos da companhia. Isso aqui não foi uma operação técnica, uma operação tática, uma oportunidade, né, um trade que dura mais de 2 anos. Os fundamentos da C&A, eles estão bem precificados ou ainda tem oportunidade na sua avaliação, Paola? Então, à luz da informação que a gente tem hoje, né, dessa Selic chegando a uns 15%, voltando a cair ali para uns 12,5%, né, digamos aqui daqui uns 3 anos, essa empresa me parece bem precificada. Né, nas minhas contas, ela negocia aí mais ou menos umas 13 vezes o lucro, então ela já está negociando com um prêmio, inclusive para a Renner e para a Guararapes, então de uns 30%, né, as outras duas estão negociando na casa de umas 10 vezes o lucro, se a gente pegar as estimativas para este ano, me parece um prêmio justo, dado que essa empresa tem entregado de fato resultados melhores que os concorrentes, né? Então ela está crescendo o top line aí, a que a gente chama de vendas nas mesmas lojas, né? Na casa de 18% ao ano, e a expectativa é que ela siga nesse ritmo. Então isso já está na conta. Né? Este é o lado bom, né? A gente vê, nem parece que a empresa está no Brasil, né? O tanto que ela subiu aqui. Pois é. Mas, enfim, ela tem que continuar entregando bons resultados para sustentar esse tipo de performance, mas eu diria que não tem muito espaço para ela decepcionar. E essa já costuma ser um tipo de posição que começa a me incomodar um pouco, Vini. Quando já tem muita gente muito empolgado com a tese, eu falo quem é o comprador marginal, né? Porque sempre para você vender uma ação num determinado preço, alguém tem que querer comprar de você nesse determinado preço, né? Então, o que eu tenho que pôr na conta agora para ainda achar upside dos níveis atuais? Então, ela me parece já bastante justa. Esse raciocínio, né, de que a empresa já está bem precificada pelo mercado, que você comentou a respeito de C&A, também vale para a Guararapes e para a lojas Renner, ou é um pouco diferente, Paola? Então, eu acho que na Guararapes e na Renner existe menos expectativa embutida, né? Especialmente na Renner, que já foi uma das queridinhas no passado, né? Ela perdeu muito do seu glamour aí nos últimos anos, eles deram uma errada na parte de serviços financeiros, que é uma parte que chegou a contribuir com 30%, 40% do EBITDA da empresa historicamente. Essa contribuição, ela minguou aí nos últimos anos, eles trocaram a executiva que cuida dessa parte de serviços financeiros, deram uma reorganizada e a empresa de fato voltou a crescer. Então agora quando a gente olha aqueles dados de consenso de mercado, né, a média dos principais analistas que cobrem a empresa e o que eles estão projetando para a empresa, a gente está vendo revisões recorrentemente para cima no caso da Renner. Então, quando eu falo que a Renner está negociando a mais ou menos 10 vezes o lucro, só que se o lucro sobe e a expectativa dele é baixa, então é basicamente fácil surpreender essa expectativa, a gente pode se dar a conta de que esse múltiplo, na verdade, não é 10 vezes, talvez ele pode ser 9, 8, e aí existe um espacinho, sim,
para ela ainda apresentar alguma valorização, na minha opinião. Muito obrigado. No caso de Guararapes, qual que é o seu racional para a empresa, Paula? Estou dando uma olhadinha aqui, ó, muitas perguntas já chegando. Agradeço ao Herbert Tavares. Ele fala de uma empresa do setor de saúde. Posso até fazer a pergunta para a Paola. Vou privilegiar as companhias do setor de varejo, que é o foco principal da nossa conversa. O Aurélio falou que C&A está na carteira dele de foguetes, né? E também nessa carteira está Vulcabras. Vulcabras é uma empresa brasileira que é responsável pela produção de algumas marcas relevantes, talvez a principal seja a Olímpicos, e essa linha de tênis corre, deu o que falar, né? A gente pode comentar a respeito de Vulcabras daqui a pouquinho também. Mas só para fechar, né, esse trio que você apresentou para nós logo de saída aqui na nossa conversa, Paola, a respeito da dona da Riachuelo, você entende que ela tá mais pro lado da C&A, que já está precificada, né, uma boa operação no atual preço de tela, ou está mais pro lado de lojas Renner, que não tem uma expectativa tão grande do mercado assim, em cima dos dados operacionais da companhia, e portanto é mais fácil surpreender o mercado? Eu acho que a Guararapes está mais do lado da Renner. Tá. A Guararapes é uma empresa que historicamente decepcionou muito o mercado. É uma empresa que tinha uma gestão familiar, já está na sua terceira geração, e agora eles trocaram a gestão para uma gestão profissional. Eu, particularmente, confesso que fui muito cética de acreditar que a família, de fato, ia dar carta branca para esse novo executivo, mas fato é, eles deram. E esse executivo, um cara com um perfil bastante empreendedor, fez uma série de mudanças na empresa e a gente está começando a ver muito mais consistência nos resultados da Guararapes, né? O histórico que a gente tinha lá, eles vinham acelerando, 2 anos bons, aí cometiam algum grande erro que custava um trimestre ali, aí dava aquela decepcionada. Agora não, a gente está vendo uma melhora mais gradativa, mas mais constante. Então, eu tô ficando mais animada com a tese. Esse executivo fez um trabalho muito bom na parte de capital de giro, então ele pegou essa empresa bastante alavancada, fez todo um trabalho de fornecedores, de redução de estoque, então a empresa gerou bastante caixa e tem uma história muito antiga, né? Eu tô há 20 anos no mercado, mas tem alguns ativos escondidos, né? Eu até falo um pouco no meu livro sobre isso, mas são aquelas coisas que a gente sabe que tem dentro das empresas, eu falo assim, que são diamantes brutos ali. Se você cavar e achar, você pode destravar algum valor que o mercado não tá esperando. E no caso da Guararapes, a gente tem isso. Eles são donos de um shopping center dentro da empresa, que poderia ser vendido. Que é o shopping que tá em Natal? Em Natal, exatamente. Isso aí é ativo que vale R$1 bilhão. Tem uma série de lojas das quais eles de fato são donos, né? Então tem muita coisa ali que se de fato fosse vendida e a gente precificasse só a operação de varejo, o acionista poderia ter uma monetização enorme. Mas, enfim, isso não está na conta, mas mesmo olhando só o varejo, eu acho que ainda tem um espacinho ali para andar. E foi muito legal você falar disso, porque acho que foi na reta final do ano passado, surgiu um burburinho sobre a possibilidade da Guararapes vender o shopping, acho que se chama Shopping Mall, lá em Natal. Midway Mall. Isso. Midway Mall, lá em Natal. O papel disparou. Isso. Porque a partir do momento... E não vendeu, né? A Guararapes continua dona do shopping. Mas a partir do momento que surge essa possibilidade, esse burburinho, a gente está falando de R$1 bilhão que entra na conta da empresa para a companhia focar naquilo que é o coração da operação. Perfeito. Né? Então, se você quer esperar eventualmente a venda desse shopping se posicionar, é uma decisão sempre muito individual. O que você comentou, eu acho muito legal, apresentar isso para o nosso público, né? O olhar fundamentalista quando fazem conta de Guararapes, olham para a operação e não colocam esse shopping dentro da conta, porque é um ativo da empresa, não é o coração da empresa, a empresa produz roupa, é dona da marca Riachuelo, mas se um dia a companhia quiser vender esse ativo, ela vai entrar muito dinheiro dentro dessa operação de Guararapes, certo, Paola? Certíssimo. Então vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Bom, vou falar de Vulcabras, que foi o pedido aqui do Aurélio, que é membro do canal. Eu aproveito, o pessoal aqui lembrou bem, o Bob falou, é o Midway Mall, Vini. A Paola também na hora lembrou.
Um abraço pro Meirense, membro também do canal. Ele fala a respeito de lojas Quero Quero. Não sei o quanto a Paula acompanha essa tese. A gente está falando de uma empresa que vende produtos relacionados ao segmento de construção civil, né, localizada na região sul do país, principalmente em cidades. Né, o objetivo de lojas Quero Quero não é ir para cidade grande, né? Ela não quer a metrópole. Ela quer cidades bem desenvolvidas, mas ainda cidades menores em relação às grandes metrópoles do país. Mas vamos primeiro com Vulcabras, Paola. Eu também queria aproveitar para falar de Track and Field, porque Track and Field foi uma companhia que talvez dentro do segmento de varejo de moda tenha sido aquela empresa que no primeiro trimestre de 2025 mais surpreendeu positivamente o mercado com os seus resultados operacionais. Então fica à vontade para falar de Vulcabras, o quanto você acompanha essa tese, e de Track and Field também, por favor. Vamos lá. Aliás, a Vulcabras é a primeira história que eu conto no meu livro. Ah, é? Essa foi uma ação que eu comecei a acompanhar ela em 2018, se eu não me engano. E na época ele ainda estava na transição de um industrial, assim, meio desorganizado, eram muitas fábricas, estava simplificando a operação, o Pedro. E essa foi uma tese que triplicou o nosso capital ali em mais ou menos 2 anos. Oh. Então é uma tese pela qual eu tenho muito, muito carinho. O gráfico que a gente está vendo na tela, Paola, é o gráfico semanal de Vulcabras de 2020 para cá. Então 2020, ano de pandemia, né, lojas fechando, e o gráfico de Vulcabras é isso aqui que você está vendo, meu amigo, minha amiga. O papel sobe de maneira consistente há 5 anos, Paola. Exatamente. Então, para um investidor que tem um olhar mais de valor, né, o que quer dizer isso? Quer dizer que você quer pagar nos ativos menos do que eles valem. A Vulcabras é um case maravilhoso, porque é uma empresa que cresce, que gera caixa, que paga dividendos, que é muito bem gerida e que hoje tem um valuation ali, um preço de entrada bastante justo para o que você está recebendo, né? O que me atraiu nessa tese a primeira vez que eu olhei para ela? A primeira vez que eu visitei a fábrica da Riachuelo, da Vulcabras, lá no Ceará, hoje eles têm 2 fábricas. Na época que eu comecei a acompanhar, eles tinham mais de 10 fábricas. Então eles começaram a simplificar, automatizar muito, e para poder competir com o calçado asiático, né, que é bastante competitivo em termos de preço, né, produzido ali todo o leste da Ásia, né, começou se produzindo na China, hoje tem na Malásia, tem diversos países que têm essa vocação, que produzem para as grandes marcas, né, como Nike, Adidas, tudo isso é terceirizado. E quando eu visitei a fábrica da Vulcabras, eu fiquei impressionada. Eu falei, meu Deus, a tecnologia que eles têm no Nordeste brasileiro não deixa em absolutamente nada a desejar desses grandes players. E eu fiquei muito impressionada que na mesma linha de produção, né, ela conseguia produzir um calçado da Melissa, um Olímpicos, um Mizuno, saía tudo misturado. É uma esteira de produção totalmente flexível. E isso é um grande diferencial, porque quando um pequeno varejista vai fazer seus pedidos ali de tênis, ele faz um pedido, por exemplo, para Nike, ele tem que pedir uma grade inteira de um mesmo tênis. Então é o Nike Shox amarelo, ele tem que pedir toda a numeração. E isso é muito difícil, porque vendem-se determinados tipos de números mais do que outros. E ele também não tem uma bola de cristal para saber daqui 6 meses, quando chegar o pedido, qual vai ser a preferência do consumidor. Já a Vulcabras, por outro lado, ela dá a oportunidade do varejista repor os números e tamanhos específicos que ele quer. E isso para o varejista é rentabilidade na veia, porque é menos capital de giro que ele tem que pôr ali nesses pedidos, ele consegue ter uma venda mais assertiva, repor só o que ele precisa. E eu falei, puxa, esse cara vai ganhar muito mercado. E de fato... Quando que você visitou lá? Isso foi em 2018. Nossa. A ação estava bem jogada, assim, na época eles ainda não podiam distribuir. Era, se eu não me engano, uns R$4, assim, o valor de hoje. Eu fui pro gráfico semanal, mas eu fui até 2020. Deixa eu ir para 2018. Ó, nossa, olha, o papel tava aqui, mais ou menos na região, 2018... Nossa, de R$3,75, R$4. Exatamente, eu me lembro desse número. E você comprou, foi por aí? Nós compramos por aí, né? E aí existiam algumas dúvidas que eu tinha na tese, o quanto essa empresa dependia do benefício fiscal para viver. Então essa era uma discussão que a gente teve muito lá no nosso comitê de investimentos.
E outra discussão é porque na época eles não tinham histórico de gerar lucros, né? Então você olhava o resultado histórico e ele era um pouco desanimador. Então teve toda uma discussão, eles não podiam nem distribuir dividendos, porque não tinham base de capital. Então, a tese era, eles vão organizar as operações, vão ficar mais simples, mais eficientes, vão concentrar toda a produção em 2 fábricas e aí o negócio vai começar a rodar. À medida em que o câmbio se valoriza, né, o dólar se valoriza, o real desvaloriza, fica mais difícil para o nosso varejista comprar produtos importados. Então, nesses períodos em que a moeda não ajuda, ele ganha muito market share. Então, essa foi uma das apostas, né? Essa é uma aposta fácil no Brasil, né? Assumir que o real vai perder valor, né? Desde que o real foi lançado aqui, já perdeu mais de 80% do valor. Então, essa é uma aposta fácil. Isso aí isso que você falou, eu acho muito legal. Porque ninguém nunca tinha falado isso aqui. Eu nunca tinha pensado nisso. Porque você fala assim, pô, o dólar sempre vai se valorizar contra o real. Não é que é sempre, mas nesse modelo, né, que foi lançado pelo Fernando Henrique Cardoso, do real, né? Começou R$1, ele é equivalente a $1. Hoje a gente vê aí, tô arredondando para cima, R$1, você precisa, né, para você ter $1, você precisa de R$6, arredondando aqui para cima. Então assim, pô, como surfar essa tese da desvalorização do real para quem gosta de comprar ativos e não quer ficar exposto num contrato de mini dólar, por exemplo, né? Falar, eu quero surfar isso aproveitando uma tese, um mercado local que pode se beneficiar. De alguma maneira, a Vulcabras se beneficia desse processo. Perfeito, se beneficia muito, porque como ela produz localmente os calçados, ela tem condições de adaptar os modelos. Se o câmbio está muito desfavorável, ela pode mudar o tecido, pode mudar a base do calçado, ela tenta ali fazer o que a gente chama em inglês de money for value, né? É o melhor custo-benefício. Então, são calçados ali começando em R$150, né? E hoje, se você entrar numa Centauro da vida, você vai ver ali. Se você quiser um tênis de corrida, dificilmente vai achar alguma coisa por menos de R$1.000. Então, ele tem uma proposta de valor, tem a mesma tecnologia, mas faz algo num preço bem mais competitivo. Muito legal. Vulcabras é uma tese que você segue posicionada, Paola? Não temos mais na GTI, que é a gestora onde eu sou sócia, mas eu acho que a Vulcabras é uma empresa muito boa para o investidor pessoa física, porque ela está pagando dividendos recorrentes, agora eu não me recordo se é mensal ou trimestral, mas ela está pagando dividendo várias vezes por ano. Então, eu acho que nesses cenários em que os juros estão elevados, né, a gente fala assim, o carrego é alto, né? Ou seja, o custo de oportunidade. Se eu poderia estar ganhando 15% no CDI, por que eu vou comprar a bolsa? Então, essas empresas que pagam dividendos, elas antecipam esse dinheiro para nós e quando os juros caírem lá na frente, aí a gente vai ter o ganho de capital. Só que a gente pingou um dinheirinho lá na conta até chegar esse dia. Então, eu acho que é um carrego muito favorável. Eu acho que junto com ações de bancos, de empresas elétricas, é uma ação muito legal para o investidor mais conservador. E para encerrar o assunto Vulcabras, para a gente falar de track and field, no chat também a galera já está na expectativa, essa questão do benefício tributário continua sendo um risco para a tese? Não acho que é um risco para a tese, porque é uma empresa que gera muitos empregos. Então, eu imagino na fábrica que ela tem lá perto, fica 1 horinha de Fortaleza, mais ou menos, uma cidade chamada Horizonte. Mais ou menos 1/4 da cidade trabalha na fábrica da Vulcabras. Então, dá para dizer que quase todo mundo que mora naquela cidade, de alguma forma, é beneficiado pela empresa. Então, é algo assim que as famílias têm muito orgulho de trabalhar lá. Eles têm uma escola junto com o Sebrae que forma profissionais em todas as atividades que tem dentro da fábrica. É uma formação de 6 meses. A pessoa se forma lá, ela pode trabalhar em outro lugar se ela quiser. Então, em uma região onde o trabalho é tão escasso, eu acho muito difícil você tirar um benefício desse. Mesmo com a reforma tributária, né? Às vezes a gente discute isso aqui da Faria Lima e não tem ideia, dentro desse Brasilzão, assim, o quão importante, o quanto essas empresas transformam o IDH dessas cidades. Então, eu acho muito difícil tirar um benefício desse, porque se o benefício fosse removido, a fábrica imediatamente seria transferida aqui para o Sudeste, que é o mercado consumidor, mas e todas essas famílias que vivem dessa empresa, né? Então, eu acho muito, muito improvável, seria muito impopular. Muito obrigado. Paola Mello, olha, a conversa está passando muito rápido, temos aqui 2 minutinhos. Aí ontem eu brinquei, né?
Falei assim, a gente vai atrasar aqui 3 minutinhos pro Medina. Aí um telespectador escreveu, Vini, vocês atrasam todo dia. Porque teoricamente tem que terminar às 3. Vamos lá. Paola, rapidinho pra gente te ouvir também sobre track and field. Eu falei aqui que muita gente ficou surpresa e eu tomei por base a reação dos nossos contribuidores que gostaram do balanço da track and field. Você também gostou dos dados apresentados em relação ao primeiro tri do ano? Eu gostei, a Track and Field é um case, né? Uma lojinha pequena com produtos de altíssimo valor agregado. Ela tem conseguido compor crescimento em cima de bases cada vez mais elevadas. E é algo assim que o mercado duvidou em alguns momentos, porque realmente é um modelo único, né? É uma moda para esporte, é um produto caro e, no entanto, ele consegue gerar muito desejo, né? Então, a dúvida que eu tenho ali é muito mais na parte de preço. Né? Então eu acho que o valuation já reflete de uma certa forma essa excelência que a empresa tem. Do ponto de vista de governança, ela não estar ali no novo mercado é algo que me incomoda um pouquinho, assim, enquanto investidora. Eu exigiria um desconto maior para ter classes de ações ali que não dão todos os direitos a voto, tal. Isso é muito importante para o investidor de longo prazo, né? Não que eu esteja dizendo que vai acontecer alguma coisa, pelo contrário, a gestão é muito boa, mas para carregar para o longo prazo, assim, a gente gosta de participar dessas decisões corporativas mais importantes. Muito obrigado. Paola Mello falando a respeito de track and field. Deixa eu mostrar aqui para você, investidor e investidor, o gráfico da companhia. É um gráfico também que desde o início desse ano, do início do mês de janeiro para agora, acentuou a movimentação de alta. Esse gap, esse salto que você observa aqui é justamente uma consequência. Você pode observar que o volume também foi maior nesse dia aqui de negociação, né, dia 13 de maio, uma consequência também aí dos dados operacionais da empresa. Nós temos aqui o ativo hoje recuando 1,41% na casa de R$ 14,71. A gente fica por aqui devendo 18 perguntas da nossa audiência. Pergunta a respeito de Lojas Quero Quero, Magazine Luiza, Casas Bahia. Tem gente perguntando aqui de outros papéis também. Lojas Marisa, Meli 34, se a Paola Mello gosta de Mercado Livre, o BDR, empresa é argentina, mas tem sua operação aqui no Brasil. Ah, Paola, já deixa o convite. A Paola não olha só o setor de varejo. A gente conversou hoje sobre o segmento de varejo, porque tinha muito assunto, mas a Paola também se colocou à disposição para falar de MRV, setor de construção civil. A gente pode combinar outros assuntos para tratar com a Paola Mello. Quero agradecer muito o espaço na agenda. É sempre muito legal quando você participa aqui da TC News, do Almoço de Negócios, Paola, mas é melhor ainda quando é presencial. Acho que você não conhecia o nosso estúdio aqui, né? Não conhecia esse estúdio aqui, é a primeira vez. Ah, muito obrigado por ter vindo. Eu agradeço muito pelo livro também. Obrigado, viu, Paola? Obrigada, um prazer. Vamos marcar o próximo. TC News. Seu resultado é nossa marca.